Olá, galerinha, tudo bom aí com vocês? Eu sou a Karina, apaixonada por arte journal e papelaria, e eu vim aqui hoje para mostrar para vocês o meu primeiro journal, onde tudo começou, do zero, junto com o canal. Então, esse aqui, que já estava arquivadinho, guardadinho, ele foi o meu primeiro journal e eu quero mostrar as minhas primeiras colagens para vocês. Então, vamos aproximar a câmera e eu vou abrir esse journal aqui muito, muito especial, porque foi, né, onde eu comecei a ganhar a paixão pela arte journal que mudou minha vida. Bora lá. Bom, então esse aqui foi o meu primeiro caderninho. O que que acontece? Eu já estava consumindo muito, né, em vídeos curtos, e eu também já tinha começado a assistir vídeos longos, né, de canais nacionais, de colagem. Então, eu queria fazer num caderninho assim, né, e eu não tinha nenhum caderno desse tipo em casa. Então eu fui, como eu já comprava na Shein, comprava roupa, né, e algumas coisas de decoração na Shein, já há muito tempo, então eu resolvi explorar a parte de papelaria da Shein. Foi aí que eu descobri um novo universo que se abriu, e naquela época foi um verdadeiro paraíso, porque era tudo muito barato, e como eu já comprava na Shein, eu tinha pontos, então eu ganhava mais desconto ainda, enfim. E essas coisas de papelaria eram muito baratinhas. Aí, eu explorando a papelaria da Shein, eu fui atrás de um caderno, mas eu queria uma coisa simples para começar, né? Porque eu nem sabia se eu ia gostar, como que ia ser. Então, eu peguei um caderno bem baratinho, que foi esse aqui. Ele é um caderno simples, né? Não é capa dura, ele é aqui, né, de papel craft. Ele é bem simples, gente, mas olha, eu super recomendo para quem tá começando, porque ele ainda é barato, óbvio que agora, né, tudo ficou um pouquinho mais caro, agora tem os impostos que encarecem também na hora de finalizar a compra, mas ainda assim, comparado com o caderno nacional, esse aqui é muito baratinho, mesmo comprando na gringa, tá? Então, e ele me serviu muito, acho que para quem tá começando, não vale a pena investir já em um caderno caro, né? É bom você começar aos pouquinhos mesmo para você ganhar prática. E ele é resistente, tá? Ele é muito bom, é um papel um pouquinho mais grossinho aqui do Craft, e ele não veio decorado, tá? Ele é liso, né? E acho que deu pra perceber que isso foi uma decoração que eu fiz depois, mas eu fiz essa decoração bem depois, tá? Eu mantive ele assim liso mesmo, sem nada, por muito tempo. Essa aqui não foi minha primeira colagem, tá? Então não se assustem de olhar assim e falar, nossa, essa foi. Não, não foi. Essa folha aqui eu deixei ela como a primeira folha. Eu não sei por quê, gente, mas eu deixei ela em branco por muito tempo. Então eu comecei a partir da segunda folha. Que eu acho que eu não queria gerar um impacto muito grande de abrir e ver um negócio esquisito. Então eu comecei a partir da segunda folha. O que eu fiz? Eu comprei umas coisinhas bem pouquinhas mesmo, mas e básicas, né, na Shein, porque eu não tinha nada, gente. Eu não tinha revista, eu não tinha. Eu ainda não tinha esse pensamento de pegar embalagem, todas essas coisas. Eu fui tendo depois, né? Porque os vídeos que eu consumia eram vídeos da gringa e os vídeos nacionais que usavam esses tipos de materiais, né? Não usavam coisas recicladas. Então, a minha ideia era usar os materiais que eu via na internet. E mesmo assim, por não ter muito e ter comprado, né, um pouquinho, não o suficiente, eu ainda improvisei. Por exemplo, essa aqui foi minha primeira colagem. E esse adesivo aqui, ele não é um adesivo comprado de colagem, não. Esse adesivo aqui, ele é a miniatura de um adesivo grande que eu tinha comprado há um tempo atrás de colocar na parede. Sabe esses adesivos de parede? Então, eu comprei um, né, com essas folhagens, exatamente esse desenho aqui, ó. Esses dois, tá? Eles fazem parte de um só. Eu comprei o grandão para colocar aqui na parede da minha casa. E junto com esse grandão vinha uma versão pequenininha que eu guardei porque eu achei muito bonitinho. Aí, quando eu comecei a colagem, eu lembrei, né? E falei, olha, vou usar aqui, né? Então foi o que eu fiz. Então, eu não me lembro assim exatamente se essa foi minha primeira colagem ou se foi da folha anterior, mas eu acho que foi essa por ter sido na segunda folha. E aqui, gente, olha que curioso, o eu coloquei a data, 21 de 5 de 2023.
que foi porque foi um pouquinho antes do canal, né? Na realidade, eu fiz as primeiras colagens aqui em maio. Nem eu lembrava disso, gente. Eu achava que tinha sido tipo um mês antes de começar o canal, mas não, foi um pouquinho antes, ó. Eu fiz em maio e eu comecei o canal em setembro, quando eu saí de férias, né? Então, eu ainda estava crua, né? Mas eu já tinha feito algumas colagens aqui, até porque eu queria comprar mais material para começar o canal, né? Que eu já tinha, depois que eu resolvi fazer o canal, né? No decorrer que eu resolvi fazer o canal, fazendo colagens, aí eu quis comprar um pouquinho mais de coisas para começar o canal. Então, essa aqui foi minha primeira colagem. Esses itens aqui, eles são já comprados, né, da Shein. Então, esse aqui foi do primeiro kit de adesivos que eu comprei, que é o que eu tenho a caixinha completa hoje da coleção, mas na época a Shein vendia acho que de 30, né, 30 cartelinhas separadas, né, e eu comprei. E aqui são os papéis de fundo também, que foi tudo, ó, esse aqui eu usei pouquíssimo, tem até hoje. Também tenho, esse aqui também tenho até hoje, tá acabando, mas eu ainda tenho esse também, então tudo eu ainda tenho. Só esses adesivos que eu acho que quase todos já acabaram. E assim, poucos itens, né? E eu fui fazendo na maneira que eu via da minha cabeça. Então, essa foi a primeira colagem, e eu não lembrava que eu tinha colocado aqui a data. Achei legal ter colocado, né? Porque estou vendo que faz exatamente 2 anos, né? Que tudo começou. Então, é isso, gente. Minha primeira colagem. Aí aqui foi a segunda colagem. E olha só, esse adesivo aqui, ele também é a miniatura de um adesivo grande que eu comprei para colocar na parede. Então eu tenho esse adesivo até hoje aqui numa parte da parede aqui da minha cozinha, que é estilo americana, né? Então ela tem tipo uma parede balcão, e embaixo eu coloquei esse adesivão aqui grandão, né, de flores. Na realidade eu comprei dois para juntar um com o outro para pegar a parte toda da parede. E eles vieram essa miniatura, e a miniatura tá aqui, ó, usei nas minhas primeiras colagens. E aqui mais dos adesivos. Aqui mais uma colagem, essa eu usei pouquinho item, porque eu tinha realmente pouquinha coisa, né, então não tinha muito o que escolher. Aí eu fiz essa aqui usando todos os anjos que vinha, todos não, né, vários anjos que vinham naquele kit de adesivos. Aqui mais uma colagem, né, usando também os mesmos adesivos. Aqui eu já tinha, acho que um kit a mais, né, que vinha esse aqui, ó, que eu comprei depois um kitzinho a mais, né, então já foi aumentando aí o acervo. Aqui mais uma colagem, assim, totalmente iniciante, né, e bagunçada. A minha cabeça estava bagunçada. E usando o que eu tinha, né, de adesivos, tudo. Então foi mais uma colagem bem amadora do início. Aqui mais uma também, eu lembro que essa eu não gostei, porque ficou muito espaço aqui, eu não tinha mais nada para preencher esses espaços. Eu gostei mais dessa primeira parte aqui, que eu achei legal, que eu peguei o textinho do adesivo e colei em cima dessa etiqueta. E esse anjinho aqui também, eu achei muito fofo. Aqui usei mais um papelzinho de fundo, aqui essas fotinhos aqui de pôr do sol, que é de um kitzinho também, que foi um dos primeiros, né, que eu comprei na Shein. Aqui mais uma colagem. Essa eu achei que saiu já mais legal, né, do que as outras. Você vê que você vai pegando, né, o jeito de fazer a coisa, e dependendo também de como tá a sua cabeça naquele momento, né, porque eu acho que o seu psicológico também influencia muito, né, na sua arte, né, o seu subconsciente, ele influencia muito na sua arte. Nesse dia eu acho que eu estava com a minha cabeça mais organizada, então eu consegui fazer uma coisa mais organizada e até mais criativa perto do que eu estava fazendo, né. Então eu acho que essa foi uma das colagens que eu mais gostei, assim, dessas primeiras. Aqui já tem um improviso, porque aqui eu já comecei a pensar que eu poderia pegar algumas coisas para improvisar, né, no caso eu só usei uma coisa aqui, né, mas eu já tinha comprado mais um kit da Shein,
E aqui do fundo, ó, esse fundo aqui é um pedaço de um jornal que eu tinha aqui, sabe esses jornais de bairro? Então, tinham colocado um aqui no meu portão. Aí eu peguei e eu resolvi. Aí eu também peguei a técnica de envelhecer ele, né? Foi quando eu comecei a usar o meu produtinho aqui, que improvisado, que eu uso para envelhecer, que é um produtinho de sobrancelha, junto com uma esponja. Eu já tinha visto isso na internet, né, de usar para envelhecer, mas com o produto certo, com carimbeira, essas coisas. Mas aí eu vi que dava para fazer com aquele coisinha também, então eu comecei a fazer. Ele é tipo uma sombra, né, preta. Aí eu fiz esse fundo aqui, ó, improvisado, né? E o resto com os materiais que eu tinha comprado. Aqui mais uma, ó, também usando o jornal aqui no fundo. Aqui eu já tinha, né, mais umas coisinhas, ó. Porque eu não fazia colagem todo dia, tá, gente? Eu não tinha tempo, então eu fazia assim, era uma vez por semana, sabe? 2 vezes por semana, ou só na minha folga, era assim, tá? Por isso que deu tempo de eu ir comprando as coisas na Shein. Aqui eu já resolvi ousar, né? Estava muito inspirada e resolvi fazer uma colagem de 2 folhas, minha primeira colagem usando 2 folhas. Eu lembro que eu já tinha comprado o livrinho de adesivos, né? Que vinha bastante adesivos assim, vermelho. Eu ainda tenho ele até hoje, tá acabando, mas ainda tenho. E usei o fundo aqui, ó, também com o jornal. E fiz a minha primeira colagem de 2 folhas. Aqui, minha primeira colagem retrô. Aí aqui eu já tinha uma cabeça meio também de reaproveitar coisas, de caçar coisas, né? Então eu peguei aqui, ó, uma parte de um folheto, né, de pizzaria, de lanchonete, na realidade, né, de pizzaria, lanchonete, enfim. E coloquei aqui e fiz essa colagem que saiu bem torta, saiu muito torta, mas, né, foi minha primeira colagem retrô. E aqui eu usei 2 fitas que não são washi tapes, elas são umas fitas que eu tinha comprado há muito tempo, um kitzinho de fitas coloridas, como se fosse durex, só que coloridos, né? E eu nunca tinha usado, não soube no que usar aquilo, só comprei porque achei bonito na época. Aí eu usei aqui, como eu não tinha o washi tape ainda, né? Aqui eu fiz mais uma colagem. Aqui eu já comecei a entrar na pegada de cor, sabe? De me preocupar mais com a cor. Até porque aqui também, né? Aqui também eu já tava um pouquinho mais. Mas aqui eu consegui me aprofundar mais nessa pegada de me preocupar com a paleta de cores, né? Então eu usei, né? Já tinha um pouquinho mais de kit. Aqui eu já tinha o kit retrô, que é o bloquinho, né? Então, eu já tinha também essas molduras, né? Que é um bloquinho de molduras que eu tinha comprado, que eu tenho tudo ainda. Então, eu já me apeguei mais nessa coisa de fazer, de pensar mais na paleta de cor, para ficar uma colagem mais uniforme, conversando entre si, né? E essa foi minha primeira colagem com esse pensamento, né? E até que ficou legal, né, gente? Olhando assim, até que, né, não foi tão mal para quem estava iniciando. Aqui já entra também na pegada de reaproveitamento que eu tava, né? Então eu usei aqui o jornalzinho novamente. E aqui de fundo, gente, é um papel de presente, tá? Eu tinha um papel de presente, tinha esse papel de presente, era um papel de presente muito bonito. E então eu fiquei com dó de jogar fora, eu guardei. E eu só guardava, né? Há muito tempo, muito antes de eu sonhar em fazer colagem. Eu só tinha guardado porque eu achava bonito. Aí eu lembrei que eu tinha esse papel e peguei ele para aproveitar na colagem também. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, e aqui minha primeira colagem de Halloween, olha só. Aqui eu já tinha comprado um kitzinho também na Shein, né, de Halloween. Esse aqui que é preto e branco, de Halloween. E esses aqui que são mais darks, né? E eu aproveitei para fazer essa colagem. Já tinha também, ó, meu primeiro kit de washi tape, que foi esse aqui. Que eu tenho ele bastante, ainda tá novinho. Então eu já fui acrescentando aqui, ó, minha primeira colagem dark. Aqui, olha essa colagem, gente. Que fofa. Aqui eu usei as menininhas, essa foi a primeira menininha que eu usei numa colagem, olha só. E foi o primeiro kit de menininhas e eu tenho até hoje ainda menininhas desse kit.
Aqui foi um cartão que veio num kit que eu comprei, eu envelheci ele. E aqui de fundo também eu coloquei também um papel de caderno mesmo, tá? Papel pautado, de linha, de caderno normal. Eu arranquei, envelheci ele bastante, ó, e coloquei de fundo aqui, nessa colagem. E aqui não é um papel, né? Não sei exatamente que material é esse. Que vem o sabonete, sabe? O sabonete Francis de caixinha. Eu sempre usei. E eu achava o coisinho, o saquinho que vinha o sabonete muito bonito. Assim como a embalagem também. E eu resolvi guardar ele e usar na colagem, olha só. E eu usei, essa colagem ficou super mega cheirosa. Porque é muito, muito perfumado. Aqui mais uma colagem no estilo mais dark. Aqui, essa é muito interessante, porque essa eu não tinha muito papel de jornal, nem nada pra fazer. Então, o que que eu fiz? Não tinha mais, né? Nem livro, nem nada. Então, eu peguei uma bula de remédio e envelheci. Rasguei ela, né? Amassei, aí desamassei e envelheci, pra ela ter esse aspecto bem, né? Bem vintage. Aí eu coloquei ela aqui de fundo, ó. É uma bula de remédio que você tem aqui ao fundo dessa colagem. O bom de você não ter muito material, que eu acho que você, né, se obriga a puxar mais a sua criatividade aí, a sua criação e inventar coisas, né? Isso que é legal. Aqui também foi outra colagem que eu fiz, ó, com papel de presente no fundo, pedaço de jornal que eu tinha aqui. E aqui, esse aqui, quadrado, é uma post-it não, né? É um bloquinho, né? De anotações, né? Tipo post-it, sabe? Então, eu achei ele tão bonitinho que eu coloquei aqui, na colagem. E aqui eu pintei com canetinha. Aqui, essa colagem, ó, eu usei o segundo adesivo que eu tinha do papel de parede, ó. Coloquei ele todo aqui. E aqui é um EVA que eu tinha guardado há muito tempo, né? Que eu achava ele muito bonito. Eu nem lembro pra que eu comprei ele. Esqueci pra que eu comprei, porque já fazia muito tempo que eu tinha ele. Aí eu usei um pedaço, e eu tenho pedaços dele ainda até hoje. E eu usei esse pedaço aqui, pra dar esse efeito na colagem, ó. Aqui começou a paixão por deixar a colagem com brilhos, né? Aqui eu acho que eu já tinha até canal, viu? Quando eu fiz essa aqui, eu não lembro qual colagem que eu iniciei o canal, né, gente? Olha, agora eu não lembro. Mas agora eu lembrei que essa aqui eu já tinha começado o canal, porque eu lembro que essa ideia de colocar frases aqui escrita à mão, eu coloquei já pensando, né, em diversificar, em fazer coisas diferentes para o canal. Mas eu comecei com shorts, né? Então eu acho que aqui eu ainda tava fazendo só shorts, tava na fase experimental ainda, né? De um canal. E eu coloquei essas frases aqui, ó, que eu rasguei o bloquinho e escrevi umas frases de efeito aqui, né? Pra compor aqui, né? A colagem. Aqui eu usei o bloquinho amarelo de fundo, né, para fazer e fiz essa colagem nesse tom mais impactante de amarelo com preto, né. Olha aqui que nunca mais fiz uma colagem assim, gente, olha. Eu acho que eu estava mais criativa nessa época do que agora. Aqui acabou passando uma folha. Ai, minha primeira colagem em vermelho, olha só. Minha primeira colagem em vermelho, gente, foi aí que começou minha paixão, que eu vi o quanto ficou bonitinha, como fica bonito o tom de vermelho na colagem, principalmente quando o fundo é bege, né? Quando é um papel de fundo bege. Nesse meio tempo aqui, aí eu me senti mais segura de fazer a colagem aqui na primeira página, que foi quando eu fiz essa colagem aqui. Eu tinha já mais materiais, né? E eu já tava com um pouquinho mais de prática e de segurança. Aí eu fiz essa colagem aqui na primeira página. E nesse meio tempo, não sei se foi aqui nessa época também, que eu fiz a colagem aqui na capa, né? Porque eu demorei bastante mesmo para fazer a colagem aqui. Aqui mais uma colagem, aqui eu já usei pedaços de jornal, né? Que veio no kit que eu comprei. Essa mais em tom de amarelo.
Aqui, ó, já fiz uma colagem inteira na pegada Halloween. Aqui mais uma. Ai, aqui eu fiz essa aqui não ficou boa não, tá, gente? Essa aqui foi mais uma colagem em tons de bege com a moça em vermelho. Eu achei muito linda essa moça em vermelho. Acho que eu não tenho mais nenhuma assim. Aqui foi quando eu tentei me aventurar em desenho, mas não fui muito feliz. Aí passa batido. Aí aqui é a colagem de Natal. E totalmente improvisada, tá? Porque eu tinha esse kit aqui, esse kit não, eu tinha algumas imagens de Natal, mas pouquíssimas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um papel de presente que eu vi lá na minha tia, que eu achei ele cheio de imagens, achei bem legal. Então, eu pedi para ela o papel de presente, trouxe para casa, recortei e fui usando as imagens do papel de presente para fazer as colagens de Natal, porque eu não tinha muita coisa. Ai, aqui foi minha primeira colagem vazada. Olha que coisa, gente. Foi a minha primeira ousadia de fazer uma colagem aqui vazada. Ó. Aqui eu já tinha canal, acho que já com um vídeo longo já. Ó, eu cortei aqui e fiz esse efeito. Aqui eu já tava, né, um pouquinho mais calejada já, né? Aqui eu usei embalagem, né, de kit nacional que eu tinha comprado, acho que da loja Miss Sunshine. E foi quando eu fiz uma colagem só de cogumelos. Ah, essa colagem aqui, ela é do meu primeiro vídeo que eu conto a minha trajetória na Art Journal, né? Até aquele momento daquele vídeo, né? Muitas colagens tinham se passado. Então, muitas não, né? Não tantos, não tinha nenhum ano de canal ainda. Aí eu fiz essa colagem aqui contando como que eu tinha chegado até aqui com a Art Journal, como que eu tinha conhecido e tal. E foi o meu primeiro vídeo que furou a bolha, inclusive, tá? Então, esse aqui eu tinha já comprado uns kits, né? E então eu tinha acumulado muito cogumelo, porque tudo que vem da China vem com muita imagem de cogumelo, né? Uma coisa impressionante, principalmente os adesivos PET. Então, eu resolvi fazer uma colagem só com cogumelo, para tirar um pouco do tanto de cogumelo que eu tinha acumulado e para ver como que ia ficar, né? Uma colagem assim mais diferente. E no fim, esse vídeo foi o primeiro vídeo meu que furou a bolha, que eu consegui mais visualizações do que o normal que eu estava tendo para o meu canal. Foi bem interessante por causa do tema, né? E muita gente gostou dessa colagem cheia de cogumelo. Então, beleza, né? Deixa eu ver se acabou. Eu acho que... Ah, não. Aí eu só fiz mais uma aqui, né? De atravessado. E foi essa aqui. E acabou. Então, esse foi o meu primeiro journal, né? O início de tudo, onde eu comecei com as colagens, onde eu comecei com o canal há exatamente 2 anos, né? Do momento que eu tô fazendo esse vídeo. Então, eu espero que esse vídeo possa incentivar pessoas que estão começando também, que ainda se acham muito perdidas ou que não estão conseguindo ter criatividade. Gente, tudo é um começo, tá? Tudo é um começo. Que não tem material, eu ainda comecei com alguns materiais que eu tinha comprado, mas se você não tem nada, né? Você pode ter revista, você pode ter embalagens, você tem bula de remédio, você vai encontrar um monte de coisa na sua casa que você consegue fazer colagem. Eu não tive muito essa visão no começo, né? Eu quis comprar primeiro para começar, mas você pode começar antes de comprar, né? E caderno, você pode usar qualquer caderno, tá? Então, ou se você quiser comprar e não quiser gastar muito, quiser uma coisa simples, esses caderninhos são ótimos, né? Para quem tá começando e você depois que você se sentir mais segura, você pode ainda enfeitar aqui, fazer uma colagem aqui na capinha dele. Então, eu acho super válido também, né? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vão deixando aqui o like, gente. Se inscrevam quem ainda não é inscrito, que me ajuda muito, tá? Vou deixar os meus links de afiliado da Shopee, da Temo, do WhatsApp, para quem quiser entrar lá, para nossa comunidade, bater um papo com pessoas muito legais sobre papelaria, sobre todo esse universo aqui. Muita gente que está começando, que ainda nem começou a fazer colagem, ainda só assiste, tá lá também no grupo. Então entra lá, que todo mundo se ajuda, se motiva. É muito, 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 tá sendo uma experiência muito legal, gente. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu!
Tchau, tchau.